Olá, amigos, tudo bem com vocês? Como vocês estão? É, Já faz um tempo que eu não posto um vídeo aqui e hoje eu decidi então fazer mais um vídeo aqui para postar no canal. E o assunto vai ser, obviamente, coisas ruins, desgraça, porque é só isso que acontece no nosso Brasil e no nosso mundo, né? Infelizmente. Mas podemos tirar algo, uma lição positiva do que não fazer no meio de tanto caos e tanta desgraça. Então, eu vi muitas notícias sobre futebol, mundial de clubes. Vi muitas notícias também sobre o que está acontecendo em Israel, Irã, essas guerras aí, o que os Estados Unidos, enfim, está fazendo também, o que pretende fazer, quais as implicações disso. A Ucrânia continua em guerra com a Rússia, todo dia tem um vídeo de drone aí diferente, alguma coisa acontecendo. E, e o que muda a nossa vida aqui no Brasil? Pois é diretamente nada, indiretamente algumas coisas. O cenário econômico mundial aí é um pouco fragilizado por conta das guerras, enfim. A gente pôde ver isso na questão, né, da pandemia, quando teve, foi bem complicado, mas nós conseguimos superar tudo isso. Porém, tem uma coisa que eu acho que nós não vamos conseguir superar tão facilmente assim, que é a porra do ministro da Economia, né? O nosso excelentíssimo ministro Fernando Haddad. Excepcionalmente uma figura pública muito, mas muito deprimente para o nosso cenário político e econômico. Por quê? Eu não vou conseguir resgatar agora aqui, mas eu vi basicamente uma jornalista da CNN questionando ele a respeito, né, da dívida pública e como e o que o governo deveria fazer, quais medidas o governo deveria tomar para evitar que ela continuasse crescendo, porque afinal de contas existem aí despesas que são obrigatórias e existem despesas que o governo ele pode escolher se ele vai querer, enfim, querer arcar ou não, né? E essas despesas obrigatórias, a partir do momento que o governo começa a dar calote, a coisa começa a ficar feia, porque investidores começam a sair fora, o risco enfim, do investimento não dá muito certo aqui no Brasil começa a aumentar, o país começa a ser visto então como um caloteiro perante a economia mundial. E a moeda desvaloriza. Os investimentos são retirados daqui e quem se ferra com tudo isso, obviamente, que não é o Lula nem a Janja que estão gastando horrores e milhões de reais nas suas viagens e nem os deputados, senadores, juízes, enfim, toda essa turma aí lá de Brasília que vive do bom e do melhor e que nem sabe o que está acontecendo no dia a dia do cidadão comum. Vai afetar a sua, a minha, a nossa vida. Então, para isso, eu trouxe um vídeo aqui. A gente vai dar só uma pincelada aí, nós vamos dar uma olhada no primeiro momento nesse vídeo e depois, enfim, eu faço alguns comentários. Mas é basicamente o que pode acontecer daqui para frente para que você já esteja preparado. Mas preparado para quê? Que você já esteja preparado para o pior, porque a mídia ela vai tentar influenciar você de uma forma que tudo o que vai acontecer não é para você se preocupar. Mas confie em mim, é um cenário muito preocupante. E se você não tem hoje alguma algum plano B, como sair do Brasil, ou até mesmo conseguir ganhar dinheiro de uma moeda diferente, que não seja o real, por exemplo, o dólar ou o euro, eu recomendo que você comece a correr atrás disso, porque isso é muito importante. Vai te trazer aqui uma independência financeira até certa parte, dentro do nosso país, né, e um conforto um pouco maior dentro desse caos total. Mas vamos dar uma olhada nesse vídeo aqui. Deixa eu botar aqui na tela. Diminuir aqui. Aqui tá bom. E vamos jogar pra cá. Aí. Beleza. Vou dar play no vídeo aqui. Bom, a gente vai conversar um pouquinho mais sobre esse tema que o Haddad anda falando direto aí, que é o tal do shutdown, né? E como que isso funciona nos Estados Unidos, que foi de onde ele importou a palavra, o que pode acontecer nos próximos meses no Brasil se o governo não conseguir encontrar uma fonte alternativa de receita que seja aprovada pelo Congresso e que não gere tantas reclamações aí, ou se o governo não cortar os gastos. Só que essa segunda hipótese eles nem colocam em perspectiva. Então, nos Estados Unidos a gente diz. Óbvio, né? Nós estamos falando do pior governo da história do planeta. Infelizmente é o governo mais corrupto, como a gente pode ter visto e como a gente já viu agora nessa porra desse escândalo do INSS. Cara, é impressionante como o brasileiro tem memória curta. Mas é isso aí. Agora quem manda são eles e nós obedecemos. Até quando? Não sei. Vamos ver até quando isso aí se torna sustentável. Mas infelizmente
Não dá para continuar desse jeito. Isso que acontece um shutdown, quando o governo americano não consegue aprovar o orçamento do ano ali, né? Eles sempre vão aprovar porque eles gastam a mais, ou aumentar o teto da dívida. E o que são os resultados desse shutdown quando acontece lá nos Estados Unidos, né? O governo paralisa todos os serviços não essenciais de uma hora para outra. Servidores são dispensados temporariamente, salários atrasam de funcionários públicos. E aí, no Brasil, não existe essa alternativa formalmente. Cara, que burrice isso, meu Deus do céu. É impressionante como o governo é retardado a ponto de achar que importando um modelo ou uma medida econômica de um país que é completamente diferente do nosso vai funcionar. É muito triste isso. Né? Mesmo se o orçamento não for aprovado, a máquina pública ela continua funcionando com autorizações provisórias ali. Cria-se o tal do duodécimo, vai inventando alguma coisa para o governo ir tocando aqui. A gente nunca teve uma paralisação total do governo. O que pode acontecer no Brasil, né, de modo geral, é faltar dinheiro para a gente gastar com alguma coisa, os tais gastos discricionários ali e tudo aquilo que não for obrigatório por lei. Então o Brasil, em tese, não tem como deixar ali de funcionar alguns serviços, mas a gente já reparou que em alguns órgãos já teve atraso de salário. Isso já acontece nas prefeituras e nos governos estaduais. Então, isso poderia acontecer, né? Agora, os aposentados, os benefícios obrigatórios, eles continuariam sendo pagos. Pelo menos é isso que a gente tem de previsão constitucional aí. E programas sociais ali, como Bolsa Família, auxílios, manutenção de prédios, serviço como emissão de passaporte, etc. Isso pode ser paralisado e já foi paralisado em diversas situações, né? Já teve vezes que não emite passaporte, já teve vezes também que acabou o papel para emitir CNH. Então, isso acontece algumas vezes. Então, quando a gente fala em shutdown, aí a figura de linguagem, né? Eles estão dizendo basicamente que seriam desativados os serviços. É isso que o Haddad está dizendo. A máquina pública travou porque o dinheiro acabou. Basicamente, mesmo com autorização legal para o governo gastar, ele não conseguiria fazer. E aí... Meu Deus, o Brasil é o país onde mais se arrecada imposto. É o país onde mais se imprime dinheiro. Para vocês terem uma ideia, nós trabalhamos... eu não me incluo mais nessa turma, né? Mas você, que é carteira assinada, trabalhou até o mês de maio? Tem um cálculo que eles fazem. Quanto tempo do ano o brasileiro precisa trabalhar apenas para pagar imposto? E a partir daquele período, ele começa a realmente receber o dinheiro respectivo do trabalho dele, do suor dele. É ridículo isso. E o Brasil é um líder, né? Líder na impressão de dinheiro. É impressionante. A nossa moeda não vale porcaria nenhuma. Aí a pergunta que algumas pessoas me fizeram aqui no canal, eu acho uma pergunta boa, né? É se já aconteceu isso no Brasil alguma vez e se sim, quando. Então eu pesquisei e nunca aconteceu nenhum shutdown formal, mas em algumas situações o governo já deixou atrasar alguns pagamentos, o orçamento atrasou e algumas áreas ficaram paralisadas, né? Só que essa situação que não ter acontecido não significa que não pode acontecer. O Brasil hoje tem um orçamento muito mais engessado do que ele tinha lá atrás. Quase tudo hoje em dia é gasto obrigatório. A cada ano vai sobrando menos espaço para o governo ter despesas extraordinárias e o nosso governo tem gasto cada vez mais, o que significa que eles não estão se preocupando tanto com isso. Para vocês terem uma ideia, o Tribunal de Contas da União já alertou que se nada for feito até 2028, o governo pode perder quase todo o espaço para as despesas discricionárias aí. O governo federal já projetou que em 2027 o dinheiro livre para investir e manter os serviços cai de 208 bilhões em 2026 para 122 bilhões em 2027 e depois para 59 bilhões em 2028, chegando a 8,9 bilhões em 2029 e que isso é inviável. Então não é questão mais de se isso vai acontecer ou não. Isso já está previsto, a questão agora é quando vai acontecer. E o que vai parar na prática se o governo realmente travar e não conseguir. Então Isso é um excelente ponto, como vocês podem ter visto. Muitas coisas que o governo deve honrar, alguns compromissos que na minha opinião são indispensáveis, como benefícios, enfim, toda a máquina pública que gira em torno aí de algum investimento ou de despesas, né, que o governo deveria honrar. Eles estão pensando na possibilidade de não precisar pagar isso. E agora vamos dar uma olhada no que eles estão pensando em deixar de pagar. Olha só, pensa comigo em quais são qual a possibilidade disso dar certo. No Brasil, nós estamos falando no Brasil. Serviços e programas que não são obrigatórios, o considerado aí Bolsa da CAPES e CNPq para estudantes e pesquisadores, né? Perfeito, ótimo. Vamos cortar a pesquisa, vamos cortar o estudo. Se bem que, né, Brasil hoje, pesquisa e estudo, meu Deus do céu. Quando foi a última vez que nós publicamos alguma coisa realmente que mudou alguma coisa do pensamento humano?
É complicado, né? Emissão de passaportes pela Polícia Federal, programas como Farmácia Popular. Emissão de passaporte, ou seja, quer sair do Brasil? Não vai dar. Façam a identidade de vocês, fujam para o Paraguai. A Pronatec Bolsa Atleta, obras públicas, manutenção de prédios, segurança e limpeza, fiscalizações ambientais e trabalhistas, vigilância sanitária também pode ser paralisada aí. Estados e municípios também Impressionante. Imagina a vigilância sanitária sendo paralisada porque o governo não tem dinheiro para pagar ou para manter isso daí. É show de bola. sofrem porque muitos projetos locais vão depender desses repasses da União, que atrasariam ou seriam completamente cortados. Tudo isso vai afetar a vida de todo mundo aí, e quem mais sofre, como sempre, são as pessoas mais pobres, mas não só elas, né? Quantos serviços dependem aí do poder público que tá no dia a dia de todo mundo, até da classe média, emissão de passaporte, tipo de coisa, tá no dia a dia de todo mundo. E se faltar dinheiro até para as coisas obrigatórias? É uma pergunta também que começa a acontecer, porque se esse dinheiro, né, se o governo não conseguir controlar melhor ou encontrar novas fontes de receita, e, cara, eu não tenho a menor perspectiva do governo conseguir controlar os gastos, eu não sei vocês, mas eu não acredito nessa possibilidade, ia ser um desastre completo, porque se o governo não conseguir pagar os salários, aposentadoria ou dívidas, ia ser um calote interno sem precedentes na história do país. Eu não acho que os nossos deputados deixariam chegar tanto, né? A injeção de dinheiro seria acelerada, mas, caso acontecesse, o risco Brasil ia disparar completamente, o dólar ia subir, haveria fuga de investidores internacionais e nacionais, a economia ia sentir um baque tremendo, empresas quebrando por falta de contratos públicos, desemprego subindo, consumo caindo. Politicamente, a gente ia ver protesto, greve, perda total da confiança no governo, muito provavelmente perda da estabilidade democrática também. Hoje o governo disse que isso jamais vai acontecer porque ele tem salários e aposentadorias garantidos. Mas o alerta já foi dado, inclusive, pelo próprio ministro da Fazenda, né? Se ele não conseguir resolver isso, não vai funcionar. E aí o que... Bom, acho que já deu para entender, né, pessoal? O governo fala que isso jamais vai acontecer. O governo falou que muitas coisas não iam acontecer. O governo falou que não iam fazer muitas coisas. E eles fizeram. Taxaram, criaram impostos, criaram empecilhos, cortaram benefícios, enfim. Mentiram. Que é o que esse governo faz. Esse governo é uma ilusão, esse governo é uma farsa. E nós, enfim, estamos vivendo aqui nessa realidade, nessa triste realidade que é o Brasil. O meu conselho para você que está assistindo esse vídeo agora é: encontre alguma forma urgentemente de ganhar em dólar. Ou em euro, qualquer coisa que seja. Encontre alguma forma urgentemente. E, se possível, saia do país. Vá para outro lugar. Porque o Brasil não existe nenhuma perspectiva de que isso aqui vai melhorar. Porque cada ano que passa piora. E está chegando uma situação que está piorando tanto, mas tanto, que vai ser quase impossível reverter. Sinceramente, eu estou muito impressionado, na verdade, com a capacidade que o Brasil tem de não quebrar. Porque o nosso país é um país extremamente rico, porque nós temos um dos piores governos possíveis para se manter aqui no Brasil e a gente ainda consegue dar um jeito. É impressionante como o brasileiro consegue ainda sobreviver no meio desse caos todo, entendeu? Então, assim, pessoal, essa é a minha opinião. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês não gostaram também, deixem nos comentários, vamos trocar uma ideia. Acessem o canal desse cara aqui, olhem o vídeo dele, se inscrevam, foi uma boa recomendação, gostei, é um tema pertinente. Por quê? Porque diz respeito à nossa vida, pessoal. Infelizmente a nossa economia não vai bem, se a economia não vai bem, tudo fica caro, fica uma porcaria, e quem é rico fica mais rico, e quem é pobre vai ficar cada vez mais pobre. E aí essa diferença, esse gap gigantesco entre uma classe social e outra vai ficar cada vez maior. E aí vocês já sabem o que acontece, né? Só desgraça, e a gente não quer isso. Por quê? Porque não faz sentido. Porque isso não é uma escolha das pessoas. Elas simplesmente vão ser marginalizadas por decisões absurdamente retardadas de pessoas que não estão se importando com elas. É isso, pessoal. Fiquem bem e que Deus tenha misericórdia do nosso país aí.